E aí, galerinha, estamos na nossa aula de número 14. Você sabe o que isso significa? Exatamente, a nossa avaliação já está aí batendo na porta. Então, hoje a gente vai fechar essa parte das aulas conteúdos, né? Nós vamos fechar os conteúdos da unidade 1 na aula de hoje. E aí, na próxima aula, a gente vai ter já algumas aulas puxando da unidade 2 e depois vocês vão ter a nossa avaliação. Então, ó, galerinha, quem ainda não se preparou para a nossa avaliação, bora que dá tempo, dá uma revisada, refaz os exercícios, os exemplos que a gente trabalhou dentro das nossas aulas e vai aí tentando sanar as dúvidas. Caso tenha alguma dúvida que você não conseguiu e ainda dê tempo, aciona aí o seu professor presencial para ele mandar uma mensagem para a gente tentar sanar essas dúvidas de vocês. No mais, vamos lá conhecer os conteúdos da nossa aula de número 14, agora que a gente vai falar sobre alotropia. Vamos conhecer os alótropos de oxigênio, de carbono, fósforo e de enxofre. Quando você para pensar, a química ela tem uns nomes bem interessantes, né, galerinha? Você pensa assim, gente, o que é alotropia? Nós estamos falando de nomenclaturas de alguns fenômenos químicos que ocorrem naturalmente, ou seja, sem a intervenção do homem. Então, a alotropia, ele é um fenômeno natural, onde a gente vai ver elementos que se comportam de determinadas maneiras e formam substâncias totalmente diferentes. Nós temos na química orgânica outros tipos de exemplos de fenômenos naturais, como os isômeros, que são substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Aqui no primeiro ano de fenômeno assim, que a gente vai ter uma nomenclatura específica, nós temos esse, onde nós vamos trabalhar hoje, conhecer o conceito e ver os principais exemplos para você entender como que funciona esse fenômeno. Então vamos lá na nossa aula? Primeiro ponto, lógico, o que é alotropia, galerinha? Você aí pode estar pensando, gente, que nome estranho, professor, eu não faço a menor ideia. Outros devem estar pensando, vai cair na prova? Provavelmente não a pergunta o que é alotropia, mas o conceito e os exemplos de alótropos com certeza pode estar presente na nossa prova. Então, o que nós temos? Nós temos aqui que é um fenômeno em que, olha só, um mesmo elemento químico, ou seja, átomos de mesmo número atômico, forma duas ou mais substâncias simples diferentes. O que é a substância simples? Lembram lá? A gente falou nas definições de Dalton e também vimos lá em misturas e substâncias que quando nós temos ali substâncias que são formadas por átomos do mesmo elemento químico, nós temos uma substância simples. Átomos do mesmo elemento químico. Então, por exemplo, quando a gente fala gás hidrogênio, H2. Lembram? Lá também, quando a gente estudou Dalton, a gente teve a questão do surgimento do conceito de molécula. A gente viu que Dalton ele trabalhava moléculas como átomos simples. Veio Guy Lussac, que fez a teoria dos volumes, e aí quando a gente chegou lá em Avogadro, a gente chegou no conceito formado do que é uma molécula, que vai ser a menor parte que representa todas as propriedades de uma substância. E a gente até falou da água, lembra lá? Eu lembro. A gente falou, a água, você tem lá um copo com água, nós temos uma substância, tranquilo? Quando a gente fala H2O, nós temos uma molécula de água. Essa molécula sozinha, ela não dá a forma da substância que a gente conhece. Então, quando a gente fala substância água, nós vamos ter um aglomerado de várias moléculas de H2O. Água, substância simples ou composta, galera? Substância composta. Por quê? Porque ela é formada por átomos de elementos diferentes. H, hidrogênio, O, oxigênio.
Então, aqui dentro do fenômeno de alotropia, nós estamos nos referindo às substâncias que são simples, que são aquelas substâncias formadas sempre por átomos do mesmo elemento. Então, aqui o que nós vamos ter? Nós vamos ter elementos químicos que possuem a capacidade de formar substâncias simples diferentes. Ou seja, mais de um tipo de substância simples formada pelo mesmo tipo de elemento químico, ou seja, pelos mesmos tipos de átomos. Lembram? Elemento químico, ele é formado por átomos com números atômicos iguais. Então, átomos de hidrogênio são formados, ali o elemento hidrogênio, perdão, é formado por átomos de hidrogênios, que são átomos com o mesmo número atômico. Então, quando a gente fala H2, gás hidrogênio, nós estamos falando de uma substância simples. Então, aqui, resumindo, todas as vezes que a gente tiver uma substância simples, que ela é formada, por exemplo, pelo átomo oxigênio, mas esse átomo, esse elemento oxigênio, ele consegue formar um outro tipo de substância simples, aí essas duas elas vão ser alótropas. Tranquilo? Então vamos lá no slide para a gente continuar na nossa aula. Então aqui a gente vai ter que as variedades de alotrópicas podem resultar de duas situações. Uma delas se refere à quantidade de átomos presente nas moléculas. O que isso quer dizer? Normalmente uma substância simples ela pode ser formada por um, por dois ou por mais átomos do mesmo elemento. Então, nós vamos ter essa situação de alótropos que se diferem pela quantidade de átomos que tem na sua estrutura, ou seja, na formação daquela substância. E qual é o outro ponto, né, que pode resultar a alotropia? Vamos lá no slide para a gente continuar. A outra é o arranjo da sua estrutura. O arranjo, professora, o que isso significa? A forma como os átomos se dispõem geometricamente. Aí você, ainda não entendi. O modo como os átomos vão estar ligados no espaço. Então, olha só, vamos lá, viaja comigo, entra na minha. Vamos lá, nós vamos ter alotrópicos, que são substâncias simples, que são formadas pelo mesmo elemento, mas elas podem se diferenciar. Primeiro, na quantidade de átomos na sua formação. Segundo, eles podem ter a mesma quantidade de átomos, mas o modo como esses átomos se ligam é diferente. E esse modo diferente faz com que sejam substâncias totalmente diferentes. Olha que legal! A gente tem lá os mesmos átomos, o mesmo elemento dando origem a substâncias diferentes quando eles estão ligados em quantidades diferentes, ou tem a mesma quantidade, mas o arranjo, o modo como esses átomos se ligam é diferente. Então aí nós temos o fenômeno conhecido como alotropia. Vamos lá no slide para a gente continuar a nossa aula? Então, o primeiro exemplo e o mais básico, mais conhecido, mais falado, são os alótropos de oxigênio. Gente, o elemento oxigênio, vocês vão ver ele lá na tabelinha periódica, nós vamos trabalhar a tabela periódica. Ele é um calcogênio, ele é um elemento ele não é um metal, tá, gente? Ele vai estar lá do lado direito da nossa tabela periódica. E o oxigênio, ele consegue dar origem a duas substâncias simples diferentes. O gás oxigênio, este presente na nossa atmosfera, fundamental para a existência de vida no nosso planeta. E o gás ozônio, tão importante quanto o oxigênio também para a existência de vida no nosso planeta, e a gente vai tratar sobre isso já já. O que acontece aqui? Pelo fato de ser formado de átomos de oxigênio em números de 2 a 2,
formam moléculas biatômicas. O oxigênio, naturalmente, ele tem uma grande tendência de formar moléculas biatômicas. O que é biatômicas? Moléculas são formadas por dois átomos, nesse caso, dois átomos de oxigênio. Tranquilo? Quanto aos átomos de ozônio, ozônio é esse cara aqui, ó. Eles se unem de 3 em 3, formando moléculas triatômicas. Nesse caso, galerinha, o nosso oxigênio é a substância em maior quantidade na nossa natureza, na nossa atmosfera, porque essa substância aqui, ela é muito mais estável que o ozônio. Ela é muito mais estável que o ozônio. Então, o ozônio, ele, digamos assim, ele é mais raro. Ele vai estar lá na nossa estratosfera formando a camada de ozônio, galerinha. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o gás oxigênio? No gás oxigênio, os átomos eles se unem de 2 a 2. A gente viu. E uma propriedade extremamente importante desse gás, ó, é que ele alimenta todas as reações de combustão, ou seja, queima. Vocês já fizeram aquele experimento com um prato com água, coloca a vela no meio, acende a vela e você coloca um copo, a vela vai apagar e a água vai subir um pouquinho dentro do copo, né? Ali nós vamos ter a chama sendo extinta, porque aquela queima, quando ela consome todo o gás oxigênio disponível dentro do copo, não tem como mais ela continuar queimando, porque o comburente para que aquele fogo continue aceso é o próprio oxigênio. Como você tampou e isolou aquele sistema, depois que o oxigênio é consumido, a chama se apaga. Então aqui o nosso oxigênio ele é denominado como comburente. Sem o oxigênio não ocorre nenhuma combustão. Agora vem a pergunta do ano, valendo o prêmio Nobel. E aí muito aluno pergunta, professora, se sem oxigênio não existe combustão, não existe queima, não existe fogo? Eu já tive muitas vezes alunos perguntando isso. Como que o Sol lá no espaço está pegando fogo? E aí, o que vocês acham? Como que a gente explica as chamas que a gente vê aí pelas transmissões da NASA, pelos jornais, em relação a essa estrela aí do nosso sistema solar que é o Sol? Você sabe? Eu sei. Lógico, né, que eu sei, né, gente? Eu tô aqui falando, eu não vou falar de uma coisa que eu não sei. Então, galerinha, o que acontece? O Sol, ele não está necessariamente pegando fogo. Ele não está queimando. O Sol, ele é uma usina de fusão nuclear natural. Ali, na sua superfície, toneladas e mais toneladas de gás hidrogênio se chocam em grande velocidade e os núcleos, desses átomos se fundem. Por isso, uma grande usina de fusão nuclear. Fusão é união. Vocês lembram? Tinha um desenho que falava, né? Fusão. Exatamente, se funde. E aí o que acontece? Como nós estamos falando de núcleos de átomos, eles têm uma grande quantidade de energia. O hidrogênio, então, ele é muito reativo. Quando a gente tem essa fusão, nós temos uma grande liberação de energia. Essa energia que é liberada, ela é liberada na forma de calor, e aí é toda essa massa que você vê lá como se fosse uma chama, né, uma bola de fogo. Ali é porque toneladas e mais toneladas estão se fundindo desse gás hidrogênio, dando origem a um átomo novo, um elemento novo com um número atômico maior. Qual seria esse elemento? Poderia colocar na prova, né? Não, mas vocês vão pesquisar até lá. Não vou colocar, vou falar. O hidrogênio tem número atômico igual a 1. Quando nós temos dois hidrogênios se fundindo, eu vou formar um elemento novo com número atômico igual a... Isso, igual a 2. 1 mais 1
2. Então, a fusão desses hidrogênios forma o elemento hélio. É, gente, um gás nobre. Então, assim, se não tem oxigênio, não tem combustão. Aí a situação do Sol a gente já resolveu, porque o Sol ele não está pegando fogo, nós estamos tendo fusões nucleares e essa fusão está liberando muita energia e é por isso que a gente tem aquela bola de fogo lá que a gente fala, que é a nossa estrela Sol. Ó, esquece disso não, se você errar uma questão que fale sobre isso, eu vou ficar muito chateada. Mas voltando para os nossos alótropos, agora vamos falar um pouquinho sobre o gás ozônio. Vamos lá no nosso slide da aula de hoje. Então aqui a gente conheceu a substância simples que é originada da fusão, ou da união, fusão não, da união de 2 átomos de oxigênio que formam o gás oxigênio. Quando a gente tem a união de 3 átomos de oxigênio, nós temos ali a formação do gás ozônio. É um gás azulado, de cheiro forte e desagradável. E como agente bactericida, o que isso quer dizer? Elimina bactérias, ele é utilizado na purificação de água nos chamados ozonizadores adaptados em filtros de água em residência. Eu acho que vocês já ouviram aqueles filtros de água que é colocado diretamente na torneira, ligado diretamente na água da caixa ou da rede de distribuição, eles têm esses chamados ozonizadores que eles ajudam a eliminar bactérias e micro-organismos. Ele é produzido nas altas camadas da atmosfera, lá na estratosfera, como eu falei, pela ação de raios solares sob o gás oxigênio. Então a gente está lá, o gás lá na atmosfera, na estratosfera, e ele é atingido por raios solares. Nessas reações, vários gases oxigênio são atingidos por esses raios. E aí a gente tem a interação, né, a quebra dessa ligação O2 de algum deles, que vai fazer com que ele se ligue a outros gases de oxigênio, dando sim origem aí ao nosso O3, tá? Ele tem a importância de filtrar os raios ultravioletas provenientes do Sol. Então, o nosso ozônio, ele é o gás que forma a nossa camada de ozônio, que permite que exista vida no nosso planeta. Por quê? Porque se não fosse essa camada de ozônio, nós não teríamos a questão do filtro, lógico, né, dos raios ultravioletas, e outro, nós não teríamos temperatura que permitisse ter água no estado líquido no nosso planeta. Então, a camada de ozônio ela tem uma grande função dentro da sustentabilidade da existência no nosso planeta. E aí, o que acontece, rapidinho para a gente dar uma pincelada sobre o porquê, tem uma grande discussão sobre a emissão de gases poluentes para a estratosfera, que fala lá dos buracos da camada de ozônio. É porque o ozônio, galerinha, ele é muito instável. Então, quando a gente tem a emissão de gases para essa camada, o que acontece? Por ele ser instável, ele tem uma ligação frágil. Essa ligação é rompida e aí a gente tem a saída da molécula de ozônio, dando origem de novo ao gás oxigênio. E é por isso que se fala nessa questão dos buracos da camada de ozônio. Aqui, para a gente entender um pouco a diferença das propriedades físico-químicas, nós temos que o gás oxigênio tem uma densidade de 1,14, enquanto o gás ozônio 1,71. O ponto de fusão, ou seja, a passagem de sólido para líquido do nosso gás oxigênio é de menos 218 graus Celsius, enquanto do ozônio é de menos 249. O ponto de ebulição, passagem do líquido para o nosso estado gasoso, é de menos 182. Olha, muito baixo, né? E do ozônio, menos 111. E como eu falei, o gás oxigênio ele é mais estável.
enquanto o ozônio é menos estável. Por isso que o oxigênio é encontrado em maior abundância. E o carbono? Gente, esse daqui é top. Alótropos de carbono, nós temos dois que são muito conhecidos e eles apresentam-se das seguintes formas. Primeiro, o carbono diamante. Gente, olha, eu vou ler aqui para vocês e depois eu vou comentar um pouco sobre o quanto é interessante essa situação. Cada átomo de carbono, isso no carbono diamante, está ligado a 4 outros átomos de carbono. Carbono ligado a 4 outros átomos de carbono. O diamante é uma substância mais dura da natureza, é a substância mais dura da natureza. Só se quebra um diamante com outro diamante. Ele é incolor, tem elevada dureza, não conduz eletricidade e nem calor. E dentro do diamante nós temos a formação tetraédrica dos nossos carbonos. Tetraédrica porque cada carbono faz as suas 4 ligações simples. Então, seria mais ou menos isso. Cada bolinha preta dessa, pessoal, eu estou falando que é um átomo de carbono. Essa é a estrutura de átomos de carbono que, sob determinada pressão e temperatura, dão origem aos diamantes. Olha só, o diamante é formado nas camadas mais internas da Terra e expelido pela crosta terrestre devido a movimentos geológicos naturais. Já o carbono grafite, olha só, no carbono grafite, os átomos de carbono se ligam de modo a formar lâminas, né? Com hexágonos de carbono, olha só essas lâminas aqui. Ele tem a coloração cinza escuro, baixa dureza, conduz eletricidade e calor. O que é importante você observar? No diamante, assim como no grafita, nós temos ali uma estrutura com basicamente a mesma quantidade de átomos de carbono. Eles se diferem na estrutura, o modo como eles estão ligados, no arranjo entre os átomos. Essa é a principal diferença. E lógico, né, gente? O ambiente onde é formado. Os diamantes, como a gente viu, eles são formados na parte mais interna da Terra. Então, são lá sobre, né, uma ação de milhares de anos de grandes temperaturas e pressão que formaram os nossos diamantes. A grafita é interessante observar que, como ela é feita ali ligada em lâminas, quando o pessoal vai fazer o uso para lapiseiras, grafites e tudo mais, se esse carbono, se essas lâminas não forem posicionadas no modo correto, isso dificulta a fixação dela nas folhas dos cadernos. A grafita aqui, pessoal, nela nós vamos ter os carbonos formam hexágono no espaço, né? No espaço que a gente fala é nos 3D. E as placas de hexágono são mantidas juntas por força de atração mútua. A grafita possui arranjo cristalino mais estável, portanto, menos energético. Por ela ser mais estável, ela também é encontrada em maior quantidade do que o nosso diamante. Aqui algumas diferenças, densidade. A grafita é menos densa, o diamante é mais denso, até porque, como ele sofreu mais pressão, os átomos vão estar mais unidos para formar a estrutura, por isso que ele tem uma maior densidade. O ponto de fusão do diamante, assim como o seu ponto de ebulição, não são definidos. Por quê? Porque ainda não se conseguiu definir, né, aquecer esse diamante até que ele entre em ebulição, ou fazer com que ele saia do estado líquido para o estado vapor. No ponto de fusão da grafita é 3.550 graus Celsius e de ebulição 4.220. E o fósforo? Aqui a gente tem os alótropos de fósforo. Ele possui várias formas, mas as mais comuns são o fósforo branco, P4, o fósforo vermelho, que aqui a gente vai ter vários P4s ligados uns com os outros, o fósforo negro, que não tem uma definição exata de quantos fósforos estão ligados a ele, que ele também é conhecido como fósforo metálico. Então aqui,
No negro ou metálico, ele tem essas seguintes características. Conduz eletricidade, ele é obtido pelo aquecimento do fósforo branco em altas pressões. Então, do fósforo branco a gente pode obter o fósforo negro, sendo que você vai fazer isso sobre o aquecimento em altas pressões. O fósforo branco ele tem o cheiro de alho, olha que interessante, ele é fosforescente, brilha no escuro, ele é mole, altamente venenoso, reage violentamente com o oxigênio do ar. Então ele, presente no ambiente, ele teria ali uma reação muito violenta, dependendo da quantidade, poderia provocar uma explosão. Ele é usado nas finalidades, bélicas. Por quê? Porque ele reage violentamente com o oxigênio do ar. Então, ele é utilizado para fins bélicos, ou seja, munição de guerra. Na confecção também de bombas incendiárias, justamente também por causa dessa reação violenta que ele tem com o oxigênio do ar. Granadas luminosas também. Por quê? Porque ele é fosforescente. É instável, porque ao entrar em contato com o oxigênio do ar, ele entra em combustão, sendo por isso conservado dentro de recipientes com água. O fósforo vermelho é inodoro, não é fosforescente, ele é duro e ele também não é venenoso. Ele é bem mais estável que o fósforo branco e pode ser obtido pelo aquecimento do mesmo sobre pressão atmosférica, ou seja, essa pressão nossa aqui não precisa ser em altas pressões. O fósforo vermelho, ele em um dos seus compostos, ele forma aqui o disulfeto de fósforo. Ele é encontrado na superfície de atrito colocadas nas laterais das caixas de fósforo, ou seja, ele não está no palito. Então, quando a gente está ali, que a gente vai acender o fogo ali, a churrasqueira, né, o fogão ali para fazer aquele almoço, aquele cafezinho, e aí você pega a sua caixa de fósforo e risca o palito, o fósforo propriamente dito, ele não está naquela parte vermelha ou marrom da cabeça do palito. Ele vai estar naquela lateral ali da nossa caixa. Lá o fósforo tá. E aí, por atrito com um pouco de pólvorazinha, que tem uma mistura ali na ponta do fósforo, a gente tem a chama, né? A combustão. E aí, o uso dele para a nossa vida cotidiana. E aí você lembra, o fósforo da caixinha de fósforo, ele é o nosso alótropo do fósforo vermelho, ele é alótropo do fósforo branco, né? Eles são ali formados pelo fósforo, só que dando origem a substâncias diferentes. Tranquilo? Sobre as características físico-químicas dessas substâncias, vamos lá para a gente olhar um pouco. O fósforo branco tem densidade de 1,8, enquanto o vermelho 2,36, ou seja, o vermelho ele é mais denso. Ponto de fusão do fósforo branco, 44,1 graus Celsius, enquanto o vermelho 593. Olha só, o branco ele é mais estável, por isso, ou menos estável, perdão, por isso ele é encontrado em menor quantidade. Já o vermelho, ele vai ser mais estável do que o branco. E o enxofre, vocês conhecem o enxofre, né, gente? Lá na tabela periódica, o elemento com o símbolo S. O enxofre está na mesma família dos halogênios ali, junto com o flúor, junto com o oxigênio, com os calcogênios lá, tá? Halogênio não, calcogênios. Os átomos de enxofre podem ligar-se e formar duas variedades alotrópicas, que são encontradas na natureza. O enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. E aí a gente vai ter ambos apresentando a fórmula molecular S8, o que significa? Que os dois têm a mesma quantidade de átomos de enxofre. As duas substâncias simples têm a mesma fórmula molecular. E eles são encontrados na natureza em erupções vulcânicas e diferentes quanto ao arranjo cristalino dos seus átomos no espaço. O que isso quer dizer? Que eles vão se diferenciar, o rômbico do monoclínico, a partir da estrutura, o modo como esses átomos estão ligados no espaço.
E como a gente sabe, o enxofre ele é bem característico das regiões vulcânicas, né? Ele proporciona aquele mau cheiro dessas regiões. Então aí a gente vai ter o enxofre alfa, que é o rômbico. Eles vão ser formados, vão ter uma característica de cristais amarelos um pouco transparentes. Observem que os cristais, eles são tipo assim meio hexagonais, né? Eles têm uma forma um pouco, lembra um pouquinho as dos diamantes, né? Já o enxofre beta, que é o monoclínico, ele vai ter a mesma coloração, só que os seus cristais eles vão ter formas agulhadas. Olha só. Observem isso aqui, ó. Eles são encontrados nas mesmas regiões, só que o modo como os átomos deles se ligam faz com que sejam substâncias diferentes. Ah, professor, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá, gente? Não é. São substâncias diferentes. Os átomos deles se ligam de forma diferente e a gente consegue ver aqui pela estrutura dos nossos alótropos. As propriedades físico-químicas, no enxofre rômbico nós temos a densidade de 2,7, no monoclínico nós temos de 9,96. O ponto de fusão do rômbico é 112 graus Celsius, enquanto do monoclínico 119. O nosso rômbico, ele é o mais estável, por isso que ele é chamado também como alfa, tá, gente? Enquanto o nosso monoclínico, ele é menos estável, por isso ele recebe o nome de beta. E como eu já falei muito aqui com vocês, a gente agora vai praticar com o nosso aprender fazendo. Gente, nesse aprender fazendo, o que eu quero que vocês observem em relação a esse conteúdo? Primeiro ponto, tem que estar fixo o que é alótropo, né? Como que acontece? Todos os átomos, todos os elementos têm alótropos? Não, não tem. São esses que a gente conheceu na aula de hoje, por isso que eles são importantes, porque não é uma característica comum a todos os elementos da tabela periódica. É uma característica específica de alguns desses elementos. E qual é essa característica, gente? Formar substâncias simples que se diferem ou pela quantidade de átomos ou pelo arranjo dos seus átomos no espaço. Então, essas substâncias, esses elementos químicos têm a capacidade de originar substâncias simples diferentes. Então, a gente vai ter duas ou mais substâncias simples diferentes partindo do mesmo elemento químico. Tranquilo? Então, vamos ao exemplo de número 1. Então, aqui a gente tem um enunciado bacana que vai fazer o quê? Muita atenção, viu, gente? O conceito da química, ele vai vir nas questões de vestibular, ele vai vir nas questões do Enem, mas isso nem sempre quer dizer que a pergunta em si vai fazer referência ao conceito. Muitas das vezes, nas questões de vestibular e até nas nossas avaliações, você vai ver o conceito sendo abordado no enunciado, dentro de um texto de suporte, e no comando da questão, você às vezes vai relacionar esse conceito com a vida cotidiana, com os problemas da vida real. Então, é bom você ter o domínio do conceito? Maravilhoso! Mas é bom você conseguir visualizar como ele se relaciona com a nossa vida. Então, olha só. A destruição da camada de ozônio é um problema muito preocupante, pois essa região da estratosfera possui um papel importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta, radiação UV, do Sol, que poderia causar grandes danos aos humanos. Entre esses danos, podemos apontar 2 pontos. Bom, por que essa questão está aqui? Primeiro que o ozônio ele é um alótropo de oxigênio. A gente viu que o oxigênio na nossa atmosfera, na nossa estratosfera, é atingido por raios solares e aí nós temos a deformação, a quebra da ligação que existe entre esses oxigênios. Deixa eu apagar que esse 2 aqui não existe. E aí a gente tem o quê?
esses oxigênios que foram rompida aqui a ligação, buscando se ligar com outros gases de oxigênio. Quando eles se ligam, o que acontece? Eu tinha 2 oxigênios nessa minha molécula aqui, com mais esse aqui, eu vou ficar com quantos? Com 3. E assim surge o ozônio, beleza? Só que o ozônio, nós vimos que ele é uma forma instável. Ou seja, essa situação do O3, essa molécula, ela tem uma grande facilidade de se romper e um dos átomos de oxigênio sair, dando origem, de novo, ao gás oxigênio. Então, o problema dessa destruição é justamente isso. Como trata-se de uma substância instável, os poluentes que são emitidos para essa estratosfera agilizam, facilitam e fazem com que essa ligação seja rompida e a gente tenha ali a destruição da molécula do ozônio, formando a molécula de oxigênio. Como essa molécula está diminuindo a sua presença lá na camada de ozônio, o que acontece? Nós vamos ter, se ele está lá filtrando, que ele fala que ele possui um papel de absorção, se ele está lá filtrando a radiação ultravioleta e eu estou tendo cada vez menos ozônio, o que vai acontecer? Essa radiação vai começar a penetrar essa estratosfera e atingir a superfície da Terra. O que pode acontecer? Aí ficou fácil, né, gente? Estou falando de radiação solar que vai atingir a superfície da Terra. E quem está na superfície? Nós, isso. E aí ele vem. Letra A. Entre esses danos podemos apontar 2 pontos. Câncer de pele, osteoporose, problemas renais, queda de cabelo ou insônia. Quem marcar insônia está precisando descansar um pouquinho os neurônios, né, gente? Vamos lá, estamos falando de radiação UV, radiação solar. Um dos principais problemas, com certeza, é o câncer de pele. Já que nós estamos falando de uma radiação que vai deixar de ser absorvida na estratosfera e vai atingir a superfície solar, da Terra, perdão, solar, imagina, superfície da Terra, então nós somos a classe que também vai sofrer com isso, sendo atingida por esses raios, aumentando a incidência de câncer de pele. No nosso segundo exemplo, olha só, diz o seguinte: alotropia é a propriedade que possui alguns elementos químicos de se apresentarem com formas e propriedades físicas diferentes. Dos elementos abaixo, qual pode formar 2 substâncias simples diferentes? Aí tem A, oxigênio, B, nitrogênio, C, hélio, D, flúor e E, hidrogênio. Essa daqui tá até fácil demais, né, gente? A gente falou a aula toda, acabamos de falar do ozônio, que é um alótropo dele, então a gente está falando da substância oxigênio, a nossa afirmativa A. Dentre aqueles elementos, o que pode formar 2 substâncias diferentes é o oxigênio. Lembrando, gente, que eu poderia ter colocado aqui, o enxofre. O enxofre, ele tem lá suas formas alotrópicas, né? Só que o que acontece? Só tem uma? 2? Tem 2. Ele daria de acordo com o oxigênio. Mas se a gente colocasse o fósforo, aí o fósforo seria totalmente errado, porque ele fala 2 substâncias e o fósforo forma mais de 2 substâncias. Por isso que a nossa alternativa A é a correta para essa questão. Gente, eu já expliquei, vou explicar de novo já, só um pouquinho. Depois vocês vão lá praticar na atividade. E aí, como a gente é mal, severo, porque somos professores de química, nós vamos fazer a correção junto com vocês. Então, fique ligadinho na nossa revisão e já a gente volta para explicar a atividade.